Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, explicar muito rapidamente o que é a Protoiro, que é a federação que aglomera todos os stakeholders do setor da tauromaquia, incluindo toureiros, forcados, ganadeiros, empresários, também os aficionados e a União das Misericórdias enquanto representante e maior proprietária de praças de touros em Portugal. O setor da cultura, onde se insere a tauromaquia, e basta olharmos para o Decreto de Lei 23 de 2014, que é tutelado pelo Ministério da Cultura, não é um luxo, mas um setor gerador de riqueza e emprego com um papel social muito importante, pelo que se exige uma atenção adequada a este setor, ainda mais com as graves consequências da pandemia do Covid-19. As touradas são uma das criações mais originais e autênticas da cultura portuguesa e uma das poucas áreas culturais que não têm programas de apoio. Repito, não têm programas de apoio do Estado. Incorporam quase 100% de mão de obra nacional, exportam cultura portuguesa, contribuindo para a divulgação da nossa cultura no estrangeiro e para o equilíbrio da balança comercial. Fomentam o turismo e têm um impacto económico direto e indireto de muitos milhões de euros, criando emprego, riqueza e muitas vezes em regiões deprimidas do interior, além de, obviamente, grandes volumes de impostos para o Estado. Entre as diferentes modalidades que compõem estas práticas sociais, festivas, eventos e rituais, a importância da tauromaquia traduz-se no número significativo de espectadores que anualmente a frequentam. Falamos nos espetáculos formais de praça no número em redor do 500 mil de espectadores, mas sabemos que esta indústria move também cerca de 3 milhões de participantes na globalidade dos eventos tauromáquicos, ou seja, além dos espetáculos de praça que falei, também as tauromaquias populares ou de rua, tendo um ciclo económico de impacto direto e indireto muito alargado, também ligado a zonas do interior e deprimidas, fazendo a ponte entre o rural e o urbano, apesar do consumo ser na sua grande maioria urbano. Mas como é que chegamos aqui? A primeira grande referência documental a uma prática tauromáquica reporta-se ao segundo rei de Portugal, Dom Sancho I, que viveu entre 1154 e 1211, nas inquirições de Afonso III, onde surge referido que Dom Sancho I alanceava touros numa almoinha, que é um terreiro, um espaço aberto, em Lamego. Com origem na caça e na preparação do homem para a guerra, as touradas evoluíram ao longo do tempo. Celebrar nascimentos, bodas reais, recepções a chefes de Estado estrangeiros, festas patronais ou religiosas, qualquer evento relevante na sociedade portuguesa ao longo da nossa história era sempre acompanhado de funções de touros, como se chamava na altura, onde esse animal mítico e simbólico, que é o touro, que é o animal mais representado, por exemplo, na arte rupestre do Val do Coa, ou em Lascaux, ou em Altamira. O próprio mito fundacional da Europa, não nos esqueçamos, nasce do rapto de Zeus, quando, transformado em touro, rapta a Europa. Estas práticas taurinas vinham já desde antes da fundação de Portugal e é impossível definir a sua data de origem. Mas desde a origem da nacionalidade que estes eventos se realizavam pelo país. Sabemos, por exemplo, que em Lisboa se realizavam no Terreiro do Paço, no Rossio, em Viana do Castelo, no século XVII, por exemplo, se realizavam no Terreiro do Forno, que é a atual Praça da República, que em Évora, na Praça do Giraldo, e assim era em todo o país. Qualquer celebração da comunidade dos portugueses tinha sempre uma função de touros, porque, por razões míticas e simbólicas, tinha esta ligação social. O mundo da tauromaquia portuguesa é um mundo muito diverso e também único no mundo, é preciso entender isso. Além de corridas de touros, que nós todos conhecemos, baseadas no toureio equestre, nos cavalos lusitanos e nos forcados, existem largadas, esperas de touros, recortadores, garreiadas, vacadas, touradas à corda, capeias arraianas, os célebres touros de morte de Barrancos e Monsaraz, a vaca à corda dos Ponte de Lima e uma grande pleiade de manifestações culturais tauromáquicas que nasceram sempre do espanto do homem pelo touro e a coragem de o enfrentar. As corridas de touros guardam em si, na prática, elas são um espelho da cultura e da história do nosso país e são um verdadeiro tesouro cultural especificamente nosso e que devemos orgulhar-nos e defender. Referir ainda que uma grande parte dos portugueses, cerca de 30%, afirmam-se aficionados, uma esmagadora maioria, 86,7%, aprova a existência de touradas, é indiferente, cerca de 33%, e respeita a sua existência, 22%. São dados de Eurosondagem, muito por breve trecho, de dezembro de 2019. Em Portugal existem cerca de 70 mil hectares dedicados, de montado e lesíria, à criação do touro de lide. São áreas de grande interesse ambiental e ecológico e muitas delas integrantes da Rede Natura 2000 e até participantes em programas de conservação de espécies, como por exemplo o boto negro ou o lince ibérico. A criação do touro bravo, que é uma espécie salva da extinção pela tauromaquia e preservada até aos dias de hoje, é um património genético a preservar. O touro bravo é um verdadeiro guardião da biodiversidade, atuando não só
na preservação da montade e da lesíria, com grandes impactos na mitigação de alterações climáticas e desertificação no território nacional, como afirma um estudo recente do Instituto Superior de Agronomia. As medidas que tivemos conhecimento até agora para a retoma dos espetáculos a 1 de julho não permitem verdadeiramente ainda tornar esta realização de espetáculos lucrativa, e isso preocupa-nos seriamente. Uma temporada tauromáquica em Portugal representa mais de 200 espetáculos tauromáquicos, mais de 1000 eventos de tauromaquia popular, que, se continuarmos, por exemplo, com as exportações limitadas para a França e Espanha de touros bravos, significa cerca de 3.000 animais com destino indefinido. E, por outro lado, é muito difícil que o canal alimentar cubra este custo, porque ele é altamente deficitário. Sem a tauromaquia não é viável a criação e a existência do touro bravo. Falamos de 6 milhões de euros de impacto direto só no setor ganadeiro e de 12 milhões de receita de bilheteira. Comparativamente, para que tenham uma percepção de escala, em 2019 cada corrida de touros teve em média 2.793 espectadores, enquanto que em 2018, são os últimos dados disponíveis da Pordata sobre teatro, cinema e ópera, uma sessão de teatro teve 163 espectadores em média, de cinema 23 e de ópera 385. Quer isto dizer que os portugueses acorrem em massa aos espetáculos tauromáquicos. Trata-se também de um setor socialmente responsável, com mais de 20 espetáculos anuais a reverterem para instituições sociais, ou solidariedade social, e também, como já disse, mais de 50% das praças são propriedade de misericórdias. Falamos de mais de 1 milhão de euros de impacto direto para também o terceiro setor que se vai e está a refletir com esta paragem. Os municípios, igualmente, representam o território, as populações e os seus anseios e, por outro lado, são aqueles que mais sofrem com este impacto. Falamos de 80 municípios, em média, com espetáculos tauromáquicos, mas se juntarmos as tauromaquias populares, estamos a falar de centenas de municípios de norte a sul do país e ilhas. Por isso, aquilo que aqui vimos falar e trazer e discutiremos mais à frente é, além desta envolvente económica e social, apelamos que se encontrem medidas e apoios para caminhos conjuntos que sejam capazes de enfrentar estas dificuldades previstas para a cultura portuguesa e aqui em específico da cultura tauromáquica. Não devo deixar de destacar que a Sra. Ministra da Cultura não respondeu a um único pedido até hoje que lhe fizemos para receber este setor e, no entanto, propôs, antes pelo contrário, aqui nesta sede parlamentar, um IVA de 23%, eu repito, 23% para uma área cultural, quando o IVA cultural é de 6%, o que faz com que, além das suas palavras, tenha tratado os aficionados como um conjunto de 3 milhões de incivilizados. É perante tudo isto que nós queremos também aqui estar e apresentar as nossas propostas, como fizemos questão de que fossem distribuídas a todos, e aquilo que pedimos é nada mais nada menos do que uma coisa: igualdade perante a lei. Nós somos cultura de facto e de iure e queremos ser tratados com a igualdade e o respeito que esta situação nos merece e que merece da sociedade portuguesa, aliás, como defende o próprio artigo 13 da Constituição Portuguesa. Quer usar também da palavra? Quero sim, senhor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a tauromaquia é uma atividade cultural sazonal que começa em março-abril até outubro e por esse motivo é mais afetada pela paragem total dos espetáculos do que as outras atividades culturais. As largas dezenas de espetáculos já perdidos, acrescido aos que não serão realizados, trará para o setor consequências muito sérias e impossíveis de recuperar. Estimamos neste momento um prejuízo de cerca de 4,5 milhões de euros só em bilheteira, com a impossibilidade de gerar receitas. Promotores, ganadeiros, toureiros estão já em grande dificuldade para suportar os seus custos fixos, em particular os cavaleiros, que têm a seu cargo a alimentação e manutenção dos seus cavalos, a sua preparação técnica e artística, as equipas de tratadores, veterinários, entre muitos outros, com um valor bastante elevado. Para que conste, cada cavaleiro tem cerca de 12 cavalos a seu cargo, todos eles lusitanos, uma raça protegida também pela nossa economia. Para esta temporada, a preparação e produção de espetáculos tauromáquicos já foi iniciada há largos meses e a sua não realização acarreta avultados prejuízos em investimentos perdidos e redução drásticas de receitas. Uma corrida de touros integra cerca de 170 intervenientes diretos, ou seja, por corrida 170 famílias dependem da sua realização. Toureiros, forcados, ganadeiros, empresários, pessoal técnico, campinos, artesãos, alfaiates, ferradores, veterinários e outros tantos, todos são fundamentais para a existência da cultura taurina. Todos estes empregos e cadeia de valores estão em verdadeiro risco.
Recentemente, 1.800 artistas e profissionais tauromáquicos vieram publicamente em carta aberta à Sra. Ministra da Cultura mostrar as suas preocupações com a sustentabilidade do setor perante esta crise e a falta de apoio do Ministério que os tutela. Carta aberta porque não conseguimos chegar de outra forma à Sra. Ministra, que trata a tauromaquia com total desprezo e discriminação. Proteger e valorizar o património cultural do povo português é a que está obrigada pela Constituição a Sra. Ministra e não pela ditadura do seu próprio gosto. Somos talvez a única atividade cultural sem qualquer subsídio do Ministério e que até é autossustentável. Não exigimos nada a mais, exigimos pelo menos igualdade de tratamento e oportunidade das restantes expressões culturais. Exigimos respeito pela história, pelo presente, pelo futuro desta atividade secular, que até é um produto 100% nacional. Que medidas estão pensadas e reservadas para nós? Qual o plano que o Estado e a Sra. Ministra têm para a reativação e retoma do nosso setor? A sobrevivência dos artistas, assim como o bem-estar dos seus animais, são uma verdadeira preocupação para nós. Estou em crer, para além dos partidos tradicionalmente a favor da liberdade cultural... Já esgotou o tempo. Vou já concluir. PAN e Bloco de Esquerda, pelo menos neste último ponto, nos vão apoiar com toda a certeza e irão juntar-se a nós para conseguirmos encontrar a melhor solução. Concluir. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Cumprimento também a Protoiro, a Federação Nacional, a Federação Portuguesa de Tauromaquia, enquanto representante oficial deste setor cultural. É inegável o forte impacto que a pandemia de Covid-19 está a ter sobre a economia portuguesa e, em particular, sobre o setor cultural. Face às restrições exigidas no combate a esta pandemia, profissionais da cultura dizem ter sido atingidos por uma calamidade. Dizem igualmente ser necessário que o Ministério da Cultura responda às necessidades urgentes deste setor. Com o Orçamento do Estado para 2020, o Governo retirou as touradas da lista de 6% do IVA e passou-as para 23%, uma medida fiscal discriminatória relativamente aos demais setores culturais. Não é admissível também que uma ministra que tutela a pasta da cultura se recuse a receber um setor cultural. Não é admissível, não é aceitável em democracia. A senhora Ministra da Cultura não pode governar de acordo com os seus gostos pessoais. Esta decisão de aumento do IVA para 23% foi repudiada e criticada por muitos municípios, nomeadamente Angra do Heroísmo, Azambuja, Barrancos, Benavente, Chamusca, Coruche, Cuba, Elvas, Moita, Montijo, Moura, Pombal, Santarém e Vila Franca de Xira. Em concreto, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria que nos fornecessem dados relativos aos apoios dos municípios à tauromaquia e também, se possível, dados sobre o impacto dos espetáculos tauromáquicos no desenvolvimento económico desses municípios. Uma segunda questão que gostaríamos de vos colocar tem a ver com a transmissão televisiva das touradas. Existe um parecer da ERC, entidade reguladora para a comunicação social, que considera admissível a transmissão de touradas na televisão por, e passo a citar, constituírem parte integrante do património cultural português. Pergunto-vos, têm conhecimento se estão previstas transmissões de touradas na RTP? Quantas? Relativamente às touradas transmitidas na televisão nos últimos anos, dispõem de alguns dados sobre audiências e sobre o número de espectadores que assistiu? Enquanto artistas e profissionais da tauromaquia, que muito respeito, agradeço terem vindo à Comissão de Cultura e Comunicação manifestar as preocupações do vosso setor. Agradeço igualmente a documentação que nos fizeram chegar. Esperemos que, embora com as restrições inerentes ao período que o nosso país atravessa, seja possível ainda durante esta temporada realizar atividades tauromáquicas. Termino dizendo que é com muito orgulho que estou a usar uma máscara confeccionada com tecido das jaquetas de um grupo de forcados mais antigos de Portugal, o Grupo de Forcados Amadores de Santarém, e neles eu presto uma homenagem a todo o setor cultural da tauromaquia. Já estou com medo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que vai entrar na nossa reunião via Skype. Sra. Deputada? Sim, Sra. Presidente. Faz favor, tem a palavra. Obrigada. Espero que agora me consiga ouvir melhor, que há bocadinho estava com problemas de rede. Espero que estejam corrigidos. Está a ouvir-se bem. Muito obrigada.
Queria começar por cumprimentar a Protoiro, o Dr. Hélder Milheiro, o Dr. Nuno Pardal, dizer que já tivemos a ocasião de reunir no grupo parlamentar e discutir o caderno de encargos que nos apresentaram, não só para cobrir as dificuldades atuais por causa da crise do Covid, que tem atingido vários setores, e também como o setor da tauromaquia, que não é um setor nem menor nem merecedor de menos importância, mas também todas as outras questões mais largas, que também vêm afetando o setor mais genericamente, das quais destaca também, como já aqui foi referido, a questão discriminatória do IVA, sobre a qual o CDS tem tido uma posição firme e mantém a sua profunda discordância e dúvidas constitucionais. Em relação à agenda de hoje, e uma vez que já conversámos, o que eu gostaria de saber é, desde então, se houve alguma alteração, designadamente quanto à garantia, que nós procurámos também ter junto da Sra. Ministra da Cultura, embora sem grande sucesso na formulação, na sua resposta, se de facto a tauromaquia e os espetáculos tauromáquicos estão abrangidos pela possibilidade de reabertura já no dia 1 de junho, embora obviamente não seja essa a data possível, porque há de certeza preparativos a fazer, mas se têm essa garantia, se têm também a garantia entre vós das condições de segurança para que ele possa ocorrer não só do ponto de vista do público, mas também do ponto de vista dos próprios artistas, toureiros, forcados e tudo mais. Gostava também de realçar que sabemos da sazonalidade desta atividade, sabemos que existe, portanto, uma janela de oportunidade para que ainda se possam mitigar alguns dos efeitos, enfim, daquilo que já foi dado como perdido entretanto, mas também sabemos da importância que esta atividade tem para as várias localidades e para a coesão territorial. E desde logo, como aqui já foi dito, porque muitas das receitas da atividade e das praças revertem para IPSS, elas próprias em dificuldades nesta fase, a fazer face a custos acrescidos também por causa da pandemia, e portanto há todo um ciclo aqui que convém não descurar, até por razões ideológicas ou outras, e que de alguma forma venham prejudicar não só aqueles com quem eventualmente se discorda, mas terceiros que beneficiam em muito desta atividade. Portanto, a minha questão é simples. Devo dizer-vos que também desde a última vez que falámos fiquei impressionada com as declarações do Sr. Primeiro-Ministro no plenário em resposta ao PAN, dizendo que não pretendia desenvolver quaisquer apoios setoriais para esta atividade. Enfim, não são os únicos, há outras atividades para as quais, do setor cultural para as quais não houve um desenho específico. Em todo o caso, foi uma resposta bastante afirmativa, e eu gostava de saber se o setor entende que, ainda que não haja uma medida específica dirigida a si, se consegue garantir que com a reabertura da atividade terá condições para, pelo menos, alguns dos intervenientes verem os seus prejuízos cobertos, ou se ainda assim vale a pena insistir em medidas concretas, seja para ganadeiros, seja para toureiros, seja para quaisquer outros dos intervenientes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Protoiro aqui presentes. A posição do PAN quanto a este assunto é bem conhecida e acho que não podíamos estar mais em desacordo, mas também não é certamente uma surpresa para vocês. Desde logo, da parte do PAN, consideramos que esta audição não deveria ter lugar na Comissão de Cultura. Tive a oportunidade de olhar para o documento que vocês enviaram por e-mail e, de facto, se verificarmos a vossa cadeia de valor, como é referido neste mesmo documento, concluímos que a vossa atividade tem muito mais a ver com produção animal do que aquilo que tem a ver com produção artística. Desde logo é aqui referido criação de animal, criação e comercialização de touros e de cavalo toureiro, alimentação animal, transporte de animal, tratamento e abate de animal e, portanto, de facto há aqui uma parte muito relevante neste âmbito e, portanto, para nós não estamos realmente a falar aqui de cultura.
Para além disso, gostava também de fazer uma nota relativamente ao bem-estar animal, que vocês também referiram na vossa intervenção e que consta no panfleto que nos entregaram há pouco, onde é referido que um animal salvo da extinção, uma vida de bem-estar imbatível, isto na parte onde se referem à preservação do touro e bem-estar animal. Quer dizer, é uma vida de bem-estar imbatível que eu até posso considerar que de facto há bem-estar na criação do animal e na sua vida, mas isso não pode nem justifica depois a forma como os animais são mortos e são torturados e o facto de ser um divertimento à custa desse mesmo sofrimento. E, portanto, apesar de poder haver aqui, de facto, um bem-estar em determinado momento, nunca poderá justificar depois a morte que o animal vem a ter. Também ainda, no que diz respeito ao esforço da preservação da espécie, eu diria que este esforço seria de valorizar se de facto tivesse como objetivo a proteção da biodiversidade e não tanto o objetivo final, que será o fazer dinheiro com a utilização destes animais nas touradas. Portanto, a preservação da espécie aqui é algo necessário para o vosso fim principal, que é a organização das touradas e das atividades conexas, que inclusivamente fez referência, e não tem necessariamente a ver com a proteção da biodiversidade. De resto, e julgo que também não é novidade para ninguém, face ao sofrimento animal que a vossa atividade implica, consideramos que não devem receber qualquer apoio e seja isto numa situação de crise ou fora da situação de crise, portanto não deve haver dinheiro público para financiar atividades que se baseiam no divertimento à custa do sofrimento dos animais. Mesmo para finalizar, tenho que dizer que uma das coisas boas, das muito pouco coisas boas que esta crise sanitária nos trouxe, realmente foi possibilitar ter-se poupado a vida de centenas de touros que necessariamente seriam torturados na arena, e esta é mesmo realmente a última nota que eu tenho a fazer e agradeço ainda assim por terem vindo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para finalizar, passo a palavra novamente ao Sr. Secretário-Geral da Protor. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma primeira ronda e depois o Dr. Nuno fará uma segunda para encerrarmos. Agradecendo, obviamente, as perguntas de todos e começando pelas perguntas da Sra. Deputada Mara, dizer que, por um lado, acontece que as medidas definidas nos planos de apoio para a área da cultura, na verdade, não encaixam no perfil dos profissionais tauromáquicos. E esse é o problema que temos aqui em causa. Eu sei que, obviamente, não é exclusivo do setor tauromáquico, mas, no nosso caso, não encaixam. Porque temos um tecido de intervenientes diverso. Primeiro, a maior parte dos cavaleiros constituem sociedades comerciais. Por outro lado, são sócios-gerentes. Logo, até agora não houve apoio destinado aos sócios-gerentes. Está, neste momento, em aprovação um diploma sobre essa matéria, mas não houve possibilidade de recurso dessa matéria. Em termos de moratórias bancárias ou outros tipos de registros, sim, aí houve a possibilidade de poder atuar. Em relação a outros profissionais como banderilheiros ou outros que possam fazer prestações de serviços, como a sua atividade aí, por norma, não é tipicamente exclusiva, também acaba por excluí-los da perda que estão a ter. Ou seja, existe o tecido destes artistas e destes intervenientes, tem uma particularidade muito significativa e ela tem que assim ser devido à sazonalidade. Não é que seja uma opção, é que tem que ver com o próprio ritmo e fluxo da atividade. E devido a essa sazonalidade, as medidas que existem e o próprio tecido artístico não permite a integração dessas medidas. Por isso, no caderno que nós entregamos, defendemos a necessidade da adaptação de medidas de apoio específicas, quer para este tipo de profissionais, quer também para o facto de nós, neste setor, termos milhares de animais ao nosso encargo e que, enquanto que os outros artistas, um ator pode, por exemplo, ter um problema, obviamente, financeiro com esta quebra do Covid, imagine-se, no caso do setor da tauromaquia, ter ainda 30 ou 40 cavalos para alimentar, equipas de veterinários, tratadores, instalações, toda uma estrutura para pagar e ter zero de receitas. É que a situação multiplica-se drasticamente em termos do impacto que aqui está em causa. E é isso que nós queremos ver atendido dentro das medidas que possam ser definidas e das quais nós propomos, algumas delas, que são aquelas que estão para lá da que o Governo já tinha apresentado.
Quanto à questão municipal, obviamente que há um impacto significativo, enfim, a Sra. Deputada conhecerá essa situação pela sua própria experiência, e é drástico vermos quer as tauromaquias populares, quer as tauromaquias de praça, que representam muito da economia de muitos municípios, ou como eu dizia, muitas vezes há a tendência a dizer a tauromaquia, o mundo rural e o interior. A tauromaquia tem uma origem no ciclo económico, como dizia a Sra. Deputada, no interior, no mundo rural, obviamente na natureza, que é o seu lugar de criação do touro, mas todo o ciclo de consumo e a cadeia de valor de consumo da atividade artística tauromáquica é ela completamente urbana. É quando o touro entra pela cidade que começa a cadeia de consumo em relação ao espectador. E é drástico. Estamos a falar, como é óbvio, de centenas de atividades e de grandes festas pelo país que não se vão realizar, e vamos dar um exemplo. Os comerciantes de Vila Franca, como é que eles vão sobreviver até ao próximo ano sem ter a atividade que era aquela que lhes fazia a possibilidade de gerar receita para se manterem durante o próximo ano? É muito drástico. E, obviamente, toda a cadeia de valor, não só social e económica em redor da tauromaquia, mas interna da tauromaquia, estava agora já a extravasar um pouco essa cadeia interna. Sem dúvida que entre as medidas, como há pouco eu disse, o nosso documento define algumas delas, eu elencaria a necessidade de apoios diretos a estes artistas, tendo em conta os seus custos e as suas perdas justificáveis até a retoma da atividade. Por outro lado, a retoma da atividade a partir de 1 de junho tem um problema, é que ela, obviamente, só poderão existir espetáculos tauromáquicos à partida daqui a um mês, por isso, como já vimos com outras áreas de atividade cultural, esta comunicação a 3 ou 4 dias do início da atividade é um bocadinho absurda, porque ninguém consegue retomar uma atividade dessa maneira. As normas que estão definidas, não temos ainda indicações específicas de tauromaquia, temos sendo os eventos globais, que à partida se integram nas salas, porque a tauromaquia em praças, estamos a falar de salas de espetáculos, por isso aplicam-se as mesmas normas e creio que aí não há nenhuma questão. Existe um problema que o programa Retomar, segundo tivemos conhecimento, já esgotou o seu plafond. O que quer dizer que nós, na área cultural, quando retomarmos a atividade daqui a um mês, não haverá plafond para suportar custos com a parte de higienização e de segurança sanitária dos espetáculos. E isso é um problema que obviamente nos aflige, porque como é que vamos suportar esses custos? Já temos uma bilheteira que será, na melhor das hipóteses, 50%. Temos 23% de IVA, não é despiciente voltar a refleti-lo. É que além de meia bilheteira, 1/4 dessa meia bilheteira é logo imposto para o Estado. Como é que é possível tornar viável uma atividade cultural? E mais os custos acrescidos que agora ainda estão com a situação pandémica. É drástico. E nas tauromaquias populares, concluindo, é importante que se encontrem formas de poder algumas das atividades, como foi referido, para os espetáculos ao ar livre, ou festivais ao ar livre, esperamos que sejam enquadráveis e que haja sensibilidade para os enquadrar e que se possam ainda realizar festividades de rua durante este ano. Em relação às perguntas da Sra. Deputada do PSD, rapidamente dizer, para não esgotar o tempo, que em relação ao IVA, o impacto está a ser drástico e brutal internamente, ele só agora entrou em vigor, é uma medida que não temos dúvidas da sua inconstitucionalidade e da sua ilegalidade, e tudo o faremos para que cada dia que passa seja menos um dia que falta para que esta medida desapareça, porque ela é absolutamente discriminatória e inadmissível em democracia. Eu não quero aqui ter que realçar os deveres constitucionais do Estado, de acesso à cultura, de promoção da cultura, em conjunto com os agentes. E como é que se justifica perante isto uma discriminação sectária do IVA por uma área cultural? Enfim, não é o tema que nos traz aqui hoje. Mas, por outro lado, em relação às audiências e à televisão, é óbvio que nos preocupa uma redução recente que existiu no número de transmissões e devo-lhes dizer que tememos que ela seja um resultado de uma pressão política, o que seria ainda mais grave, porque estaremos a falar de um canal, no canal público que tem um contrato de serviço público e, de repente, há um conjunto de posições públicas de responsáveis políticos, e vamos dizê-lo do próprio Sr. Primeiro-Ministro, que fez numa carta pública uma expressão muito negativa sobre a presença de touradas na RTP, o que nos me parece absolutamente desenquadrado e desajustado, porque não é o poder político que define a programação do serviço público de televisão, mas o que vimos é que a partir desse momento começou a haver uma contração, e isso foi notório. Por isso eu só estou a dizer que nos parece estranho toda esta situação. E não queremos acreditar que seja por esse caminho. Mas isso é grave. É grave primeiro porque o Serviço Público de Televisão tem como obrigação exatamente essa promoção e esse acesso dos portugueses à diversidade cultural. E devo até destacar que as transmissões de corridas de touros são uma das mais antigos programas e conteúdos televisivos do setor de televisão, que tem até uma ligação íntima com os próprios trabalhadores da RTP, que organizam os próprios, no seu caso do pessoal, espetáculos tauromáquicos, desde os anos 60.
Por isso, é algo que nos preocupa drasticamente. E devo-lhe dizer que o ano passado o acumulado de médio de espectadores, de telespectadores, foi de 2 milhões nas 4 transmissões televisivas, 3 na RTP, 1 na TVI. Estamos a falar mais uma vez de eventos massivos e que, por norma, dão sempre a liderança de audiências a estes canais. Há alguma razão para não transmitir corridas? Não há absolutamente nenhuma, nem pelos aspectos legais da ERC. Não falarei sobre a questão dos artistas, que o Nuno irá falar sobre essas dimensões. Dizer que também às perguntas do CDS, que há um impacto drástico interno e que já será um pouco refletido e que nos preocupa, sim, sobre o tempo. E concluo também dizendo à senhora deputada do PAN que terá, obviamente, que analisar um bocadinho com mais cuidado a cadeia de valor, porque a cadeia de valor pode ser ela muito extensa, mas a sua grande concentração de valor é exatamente na área da produção artística, porque se a tauromaquia toca várias dimensões, desde a parte pecuária ou agrícola não diretamente, mas pecuária, e depois a produção cultural, o grande valor criado é exatamente na interação entre as pessoas e o espetáculo. É aí que está o valor, é aí que está a grande preponderância e a relevância artística. Por isso a tauromaquia, estamos aqui toureiros e a protouro, e obviamente que os ganadeiros tratarão de assuntos pecuários com o Ministério da Agricultura, mas como é óbvio, os temas culturais são tratados nesta comissão, como é óbvio. Obrigado. Dá licença, para tentar concluir aqui rapidamente. Sr. Deputada do PAN, para haver comercialização e entrada de valor na economia, como é lógico, tem que haver o espetáculo. Porque não havendo espetáculo, não haveria com certeza a comercialização e a importação e a exportação do touro bravo, nem do cavalo lusitano. Para além das IPSS e misericórdias que também foram referidas aqui como uma das áreas que recebem valor desta atividade tauromáquica, o drama social e económico que esta paragem está a trazer diretamente aos artistas também o traz ao seu Fundo de Assistência. O Fundo de Assistência dos Toureiros é uma instituição reconhecida pelo Estado português que não só assegura o risco de acidentes dos artistas no ativo, como também é uma obra social que protege toureiros reformados, viúvas, órfãos e a educação dos seus descendentes. Este Fundo de Assistência depende da contribuição e donativo por espetáculo dada pelos artistas. Com a atividade parada e a arrancar condicionada, será um prejuízo enorme nas suas reservas e está em risco a assistência social que o Fundo de Assistência também desempenha. Isto é importante também dizer porque, para além de nós não termos apoios do Estado, nós próprios conseguimos angariar os nossos próprios apoios para a atividade e para proteger os nossos toureiros. Queria voltarmos aqui a falar em termos da retoma do desconfinamento e das lotações limitadas. Como é lógico, com a lotação que neste momento está em vista, que é cerca de 50%, não é viável fazer uma corrida de touros como hoje em dia conhecemos. O valor dos cachês, o valor do touro, o valor dos forcados, dos toureiros, etc. Tem que ser tudo questionado e nessa medida todos para conseguir ter esta retoma, todos nós temos que fazer um esforço enorme para conseguir que esta atividade vá para a frente. Concluir. Eu queria só dizer uma última frase à senhora deputada do PAN, que está agora a sair da sala, só dizer-lhe uma última frase, é que o sofrimento de uma criança ou de um filho de um toureiro, ou de um filho de um ator, ou do filho de um outro agente cultural, ou a fome de uma criança nessa situação ou da sua família, o sofrimento é exatamente igual. Não há nenhuma distinção. A distinção só existe porque existe um preconceito ideológico sobre a situação do sofrimento humano. Muito obrigada, Sr. Chegamos assim ao fim desta audiência da ProTouro e também da Associação Nacional de Toureiros. Agradecendo a presença. Nós aqui nesta comissão temos por hábito procurar responder a todas as solicitações de todas as associações, movimentos, que naturalmente tenham a ver com o conteúdo dos estatutos desta comissão. E por isso agradecemos sempre a quem quer vir connosco partilhar as suas ideias e aquilo que entendem ser o melhor para o país e para as suas atividades. Muito obrigada e muito obrigada às senhoras e senhores deputados que aqui estiveram. Damos então terminada esta audiência. Muito obrigada.